Olá, paz de Deus, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 13 de dezembro de 2022, dia chuvoso. A chuva começou, eu acho que de madrugada, parece. Escutei o barulho, mas eu acho que era madrugada. Chuvão mesmo, hein? Tá chovendo ainda. Mas que bom, que bom. Precisando chover, nós estamos precisando. Ontem foi um dia muito quente. Ontem, antes de ontem, né? Ontem também. Ontem eu achei quente. À noite, né? E abafado, meio que abafado. Mas vida que segue. Vambora, chuvinha é bom, bem-vindo, né? E só pedindo a Deus que ele não. Essa chuva não cause estragos assim, que venha prejudicar a vida das pessoas, né? Às vezes você fala, pô, mas as vidas das pessoas. E eu tô bem aqui, né? As pessoas têm vida, têm família, né? Antes da gente. Porque a gente. Às vezes a gente fala assim, eu não desejo o mal. Eu não desejo o mal. Mas quando você negligencia o mal na vida das pessoas, é praticamente que está desejando o mal, né? Você negligencia, ou se omite, né? Em fazer o bem diante de uma situação mal, né? Então essas pessoas que estão ali sofrendo com a chuva, enfim, com os fenômenos da natureza, a gente tem que de alguma forma ter uma atenção para aquilo, né? Uma atenção. Talvez a gente não consiga fazer nada, né? Talvez não vamos conseguir fazer nada, mas só de um pensamento, de uma oração, de um sentimento, né? Tudo isso já ajuda, porque nós vivemos num mundo que ao nosso entorno ele é espiritual, né? Então o sentimento espiritual do bem, né? Ele prevalecer contra o sentimento espiritual do mal, né? Tem muito pode em seus efeitos, né? Pode, né? Mas é isso daí. Eu ia falar aqui um pouquinho sobre. Eu queria falar sobre duas coisas. Eu fiz um vídeo ontem à noite, eu estava assistindo o jornal. Aí depois eu falei, pô, não, apaguei, né? Eu queria falar um pouco sobre duas coisas, né? Sobre a política, primeiramente. Eu vou começar pela política aqui, sobre os acontecimentos, as coisas que vêm acontecendo nesse mundo real nosso aqui, o mundo nacional, o mundo, né, geopolítico, macroeconômico, geoeconômico, enfim, esse mundo que nós vivemos, né? Para quem acompanha ali as minhas. Hoje eu vou até escrever alguma coisa. Acompanha as minhas análises, né, as minhas publicações. Sabe que eu venho dizendo ali que o mundo, né? Agora todo mundo já fala, mas eu falava lá atrás, ninguém acho que me chamava até de doido. Me chamaram até de doido. E que nós estamos caminhando para uma situação de uma instabilidade social, econômica no mundo, de paz assim drástica. Isso aí é só o começo, né? O que a gente viu ontem foi um negócio fraco até, mas ali isso vai se expandir no decorrer do tempo, né? O mundo ele vai se encaminhar para um conflito generalizado, o qual vai vai produzir um efeito de uma terceira guerra mundial. O efeito é a terceira guerra mundial. Ela já está se construindo, né? Não vai construir, ela já está se construindo essa guerra, né? Então, os que têm conseguem compreender isso de uma forma racional, uma forma ampla, assim, ter uma visão ampla a respeito desses assuntos, né? O que ele deve fazer? Deve buscar se preparar em todos os sentidos, espiritual, material, enfim, como que eu vou estar nesse período, como é que eu vou sobreviver a tudo isso. É difícil, é difícil
você ali fazer uma receita, dizer como que tem que ser. Ninguém sabe ao certo como que vai se dar a nossa vida, como que nós vamos ter que conduzir. É um pouco incerto, é bastante incerto, né? Mas nós precisamos buscar meios, né? Aí eu quero entrar no segundo assunto que eu queria falar, né? Eu, há muitos tempos aí já tem anos, bastante anos já, eu comecei a pensar numa possibilidade. Na verdade, na época era até um caminhão assim que eu via, né? Uma carreta enorme, tipo uma cegonha, mas toda fechada, né? E eu via aquilo eu via, entendeu? Tanto eu tenho muito essas coisas, sabe? Eu acho que isso é uma coisa meio que espiritual. Meio não, acho que é espiritual. Porque lá no passado, lá na minha adolescência mesmo, eu já vi algumas coisas. Por exemplo, essas motos que tem hoje aí. Pode até que já existia isso, mas eu acho que não existia não. Essas motos que a gente vê, que tem aqueles carrinhos. É tipo um reboquezinho, né? Aquela moto inteira. Que para carregar coisas, tem porta, tudo, abre o baúzinho, né? Para carregar. Lá no passado, eu já vi aquilo. Aquilo ali eu já via. Né? E um monte de coisa. Não é só isso não, um monte. Né? Essas rondas, segurança comunitária, não tinha não. Tinha guarda de rua, tudo. Segurança comunitária, eu já imaginava lá atrás, eu era menino ainda. Né? Montei alguma coisa, né? Mas as minhas ideias, né? Outras pessoas compraram no tempo e desenvolveram. Né? Então, esse motorhome, eu nunca tinha visto. Vou falar a verdade assim para vocês. Verdade mesmo, eu nunca tinha visto um motorhome na minha vida. Eu imaginei uma situação, mas já existia. Depois eu descobri que já existia motorhome, né? Eu nem sabia que era motorhome. Eu nem sabia. Né? E aí era uma carreta que eu queria e isso foi no tempo. Eu fui, né, amadurecendo isso. Né? Tinha uma ideia de trabalhar, de servir a Deus, né? Na estrada. Ia ser uma vida mais fácil para mim. Né? Existe muitos agravantes nisso, existe. Né? Parte de manutenção, de combustível, tudo isso é muito caro. Né? Então, para poder fazer uma coisa dessa, tem que saber fazer, porque senão fica na mão. Né? Fica na mão. É um pouco... Né? Ninguém acha que não tem os contra, não, que tem os contra. Então eu tinha essa ideia, e aí eu fui amadurecendo. Hoje eu quero mesmo um ônibus, até por causa do preço. Já é caro, né? Muito caro você montar isso num ônibus grande, né? É caro. Você imagina, né, se eu for montar isso numa carreta. Não dá. Os valores impagáveis, sabe? Então, hein? Então eu quero fazer isso, eu quero, né, buscando clientes para frente aí, já tenho cliente já, né, para mim viver dessa forma, né? São investigações mais demoradas, né, que eu vou fazer no campo, e bem mais demoradas, e aí eu vou fazer aqui, fico aqui, vou fazer lá, fico lá, vou fazer, e assim vai, né? Então, esse é a minha visão em relação a minha ida, a esse meu projeto, né, de um motorhome. Eu quero um motorhome por causa disso, por causa desse modelo de vida que eu estou querendo escolher para mim, que eu estou escolhendo para mim. Né? Por falar nisso,
Eu não vi ainda se minha carta já foi, minha habilitação já foi enviada, impressa, né? A impressa. Olhar aqui, ó. Eu consulto aqui pelo site do Detran. Já não tinha ainda. Eu já tenho ela eletrônica, né? No aplicativo. Eu já tenho. Quem não sabe, eu fiz a minha. Aí, já mandou. Emitida. Já mandou. Tá aqui o código de rastreio do. Não sei se dá pra ver. O código de rastreio do correio, né? Dia 15. Não, dia 13 do 12. Né? Então, vamos ver aqui. Meu Deus. Tem coisa errada aqui. Bom, mas é isso daí. Que Deus nos abençoe. Dê um excelente dia para nós. Tem que estar passando por alguma coisa, né? Vamos ficar firme, acreditando, né, que Deus ele vai cuidar de nós, vai nos ajudar. Rastreamento Correios. Deus vai cuidar de nós, vai dar aquilo que nós precisamos, né? Cada um de nós precisamos para poder sobreviver. Essas letrinhas do correio nada a ver, né, gente? Essas letrinhas do correio não, tem um monte de site que tem essas coisas aqui, é tão chato. Tá? TB WH. Eu não gosto de. Oxe, cadê a. Objeto não encontrado. Ele deve ter. Nem mandou ainda. Deve ter só gerado o código. Deve mandar ele durante o dia. Deve ser. Né? Bom. Que Deus nos abençoe. Oxente. Bom, que Deus nos abençoe. Nos ajude nesse dia. Lembrando, né? Tudo tem um fim, viu? Tudo tem um fim. Tem muita gente passando por uns perrengues. A gente tem conversado. Eu tenho recebido mensagens, e-mails, né? Pessoas pedindo oração, passando por uns perrengues. Tem muita gente longe, né? Tá distante de mim. A única coisa que dá para fazer mesmo é orar. Não dá para fazer visita, né? Mas acredite numa coisa. Tudo passa. Acaba. Eu acredito, com toda essa problemática que eu falei aí no começo do vídeo, de guerras, de problemas, né, que o mundo vai estar enfrentando e vai enfrentar mais ainda. Nós estamos com um governo com visão de povo, viu? Visão nacionalista, tudo isso é bom para nós. Né? Aplicar investimentos, onde o povo vai ser inserido, né? Investimentos em desenvolvimento. Esse governo aí ele vai mexer vai produzir combustível dentro do país, isso vai gerar emprego, vai produzir muita coisa, construção civil, vai empregar muita gente, né? Direto e indireto, não quer dizer que você vai ser pedreiro, não. Não, é direto e indiretamente, porque tem as empresas que prestam serviço para as empresas de construção, tem as corretoras de imóveis, talvez a área imobiliária deve crescer bastante. Assim, pelo menos não vou dizer muito, porque nós estamos vivendo num cenário difícil, hein? Isso aí que a gente viu ontem, isso aí vai, ó, vai crescer, vai. Esse governo, ele vai ter que ser firme, entendeu? Acredito, esse governo, o nosso país, ele vai firmar, já tem firmado na verdade, né? Acordo, já falei muito a respeito disso, com o BRICS. Esse BRICS ele vai se desenvolver, ele vai mudar a cara do que ele é hoje para um outro tipo
né? É um bloco. É tipo uma OTAN. A OTAN é militar, né? É muito mais do que a OTAN, né? É um bloco de interesses econômicos, né? Então, tipo a União Europeia, mais ou menos assim. Então, isso aí não demora não, é os próximos meses aí, no máximo um ano. Isso aí, esse BRICS aí, ele vai mudar a cara dele. Só que vai virar guerra, né? Só que para mudar vai ter que inserir investimentos, muitos investimentos de fora vai vir para o Brasil, da China, muitos. Nós vamos industrializar esse país, que é o que esse governo quer, né? Industrializar, fazer esse país ser um país gigante, gigante não na territorial, mas gigante no quesito econômico, econômico e de desenvolvimento. Né? Foi o que esse presidente, o Lula, ele começou o governo dele dessa forma. Né? O projeto era esse. Com a Dilma houve. Foi o Congresso. Quem derrubou a Dilma foi o Congresso desde o começo do governo dela. Né? Na verdade, não foi o Congresso. O Congresso entrou, né? Porque não tinha o mensalão, o orçamento secreto. O governo dela não tinha. Sabe por quê? Porque isso é obrigatório. Se não tiver, lascou. Né? Você não dá alguma coisa lá para esses camaradas do Congresso, você tá morto. Você não governa. Entendeu? Mas como lá no governo do Lula tinha um mensalão, que é o orçamento secreto, é a mesma coisa. Entendeu? Como tinha lá, aí a Dilma não podia fazer, porque senão iam derrubar o governo dela. Né? Então, mas esse governo está pacificando o país. Já começou. Né? Pacificar o país. Ontem eu vi o futuro ministro, porque teve omissão ali, teve quase que ajuda das polícias lá de Brasília. Lá, né? Ninguém fez nada, ficou só olhando, passeando, os policiais. Né? Mas o governo, o futuro ministro da Justiça, apaziguou. Tá tudo certo, vai investigar, vai acontecer. É porque ele quer apaziguar, ele não quer mais guerra nesse país. Ele quer apaziguar, ele quer que as coisas andem em paz, para que as coisas aconteçam. Porque se começar com guerra, nada acontece. E vai. Ele vai trazer negócios para esse país. Todo mundo vai ganhar. Né? Principalmente o povo. Né? Eu creio nisso. Tem gente que não está acreditando. Vamos, né? Tem gente que vai tentar atrapalhar de tudo quanto é forma. Né? Isso é lamentável, isso. Né? Lamentável, que nem a gente viu aí. É lamentável. Né? É um governo que está aí para fazer coisas boas. Fazer coisas boas. Levar comida para a mesa do povo. Né? E as pessoas não conseguem enxergar isso. Mas isso é um sentimento que tem dentro das pessoas que é lamentável. Né? E pior de tudo, pior, os cristãos estão envolvidos nisso. Uma parcela enorme, gigante de cristãos, tudo envolvido nesse assunto. Né? Lamentável isso. O sentimento. O sentimento. Né? Mas vamos aguardar, vamos ver. Né? Hoje eu queria viajar em uma determinada cidade aqui, pegar uns documentos, levar meu contrato lá que eu assinei já para que possa efetivar a contratação, né, e pegar o contrato assinado também e pegar uns documentos já para dar início. Na verdade vai dar início só no começo do ano, do trabalho que eu vou fazer. Mas eu não sei se eu vou hoje. A chuva, né? Tá chovendo. Não sei se eu vou hoje. Né? Pegar a estrada assim é um pouquinho distante, não é tão perto. Não, mas dá pra ir e voltar. Né? Dá pra ir e voltar. Então, mas eu não vou hoje não. Acho que eu vou amanhã. Vamos ver, né? Que Deus prepara, que Deus. Vamos ver como é que fica. Não tem pressa, né? Só vou começar o ano que vem. Que Deus nos abençoe.
nos ajude, te ajude, ajude a tua casa, o teu trabalho também. Deus seja louvado.